Galera, vamos lá. Eu vou falar sobre compra de equipamentos, tá? Foi uma dúvida recorrente que aconteceu aí depois dessa semana especial de aulas que a gente teve, mas eu não vou vender equipamento para ninguém, não tô aqui para vender equipamento, mas vocês vão entender, é um negócio bem específico, mas é tão importante que eu acho que eu esqueci de falar, até nos meus vídeos que eu solto no YouTube, eu esqueci de falar, tá? Então é extremamente importante o que falam aqui. E isso tem tudo a ver com aquela ideia que a gente definiu aí naquele vídeo mais especial, que eu pedi a opinião de vocês, falando se eu podia mais falar de valores e tal, então vamos entrar mais nesse negócio de ganhar, né? Ganhar, eu já defini, né, ganhar de 3 a 10 mil reais em casa, trabalhando em casa. É isso que a gente vai começar a pegar forte com produtos personalizados, tá? Então, vou mostrar fazendo, tal, vamos falar de ganhos, vamos falar de valores, então, não hoje, tá? Isso é o rumo do canal. Hoje a gente vai focar em equipamentos, é o que eu vou falar, vocês podem fazer perguntas sobre isso e depois eu vou abrir para perguntas gerais, tá? De qualquer coisa nesse ramo que vocês têm dúvida, pode mandar, tá? Até falei para vocês fazer uma cadernetinha com as perguntas para perguntar para mim. Então, vocês que tiver pergunta, pode mandar depois, se for fora desse tema, que agora seria máquinas, né? Especiais máquinas. Pô, Felipe, eu tenho vontade de entrar de cabeça nesse mercado, né? Só que eu tenho um medo de, quando for chegar a hora de comprar equipamento, que eu não vou conseguir investir e tal, falar, não adianta nada eu perder meu tempo aprendendo, né? Dedicar um tempo aprendendo como entrar nesse mercado e acabar, na hora de comprar equipamento, não ter dinheiro para isso. Isso é uma coisa que muita gente me questionou e agora eu vou explicar para vocês porque vocês não devem se preocupar com isso agora. Não só isso, e também vou explicar o jeito certo de você comprar equipamento. E não é só de falar, compra isso, isso e isso, que você vai fazer isso, isso e isso. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo muito irresponsável. Eu vou te falar a forma correta, e olha que eu vendo equipamento, hein? Eu poderia simplesmente empurrar, falar, não, o melhor jeito é você comprar um monte de equipamento. Eu sou fornecedor de equipamento, e eu digo que não é o melhor jeito de começar. Eu vou explicar como. Então, eu sei que tem muito influenciador aí, muita gente que trabalha com vídeo no YouTube, influenciador grande, que tem esse negócio, né? Eles não têm patrocínio, eu entendo, né? Então tem que tentar vender algum equipamento, né? É pago para falar de marcas e tal. Eu entendo, né, que você tem que tentar vender os equipamentos pra galera. Porém, eu acho que o jeito errado, que nem eu falei, é você simplesmente decidir entrar nesse mercado e sair comprando equipamento adoidado. Sei lá, vou fazer sublimação, então eu acho que tem que comprar uma prensa de caneca, uma prensa de caneta, uma prensa de caneca, uma prensa de camiseta, uma prensa de boné, uma prensa, sei lá, para chinelo, e eu vou entrar bem nesse mercado. Eu acho que esse é o pior jeito de se trabalhar, vocês vão entender por quê. Se você tem alguma dúvida de que se eu vou ser sincero aqui ou não, eu falo que eu sou fornecedor de equipamento e mesmo assim eu vou te dizer para você não comprar equipamento logo de cara. Existe o jeito certo de comprar equipamento e você vai entender a lógica disso, vai fazer que faz todo sentido. Que foi como eu fiz no começo, tá? Quando eu fiz no começo, eu usei essa lógica, como eu sempre falo nas aulas especiais. Eu tenho experiência de campo aí, de visitar várias empresas e essas empresas me mostraram que esse realmente é o melhor jeito de investir em equipamentos. Por que eu percebi isso daí, né? Tanto de campo quanto o que a galera me perguntou. Quando as pessoas se frustram, né? Entra nesse mercado de estampa personalizada, compra equipamento e tal, se frustra e geralmente tem parece que elas seguem uma mesma linha. Todo mundo que se deu mal nesse mundo segue essa mesma linha, que é de comprar equipamento antes de entender o mercado. Eu sempre falo, primeiro, quem vai ditar o seu crescimento é o próprio mercado, tá? Como assim? Você vai estudar o seu mercado. Ah, Felipe, eu quero começar com estampa personalizada. Beleza. Naquelas aulas especiais eu ensino como que você começa com R$97 sem equipamento. Para quê? Isso não é só para você fazer dinheiro no começo, é para você também entender o mercado. Você vai entender como que é o seu cliente, qual que é o tipo de cliente ideal para você, o tipo de cliente que você gosta de atender. Tem gente que prefere indústria, tem gente que prefere comércio, tem gente que prefere pessoa física. Ah, prefiro casamento, prefiro trabalhar com lembrancinha, prefiro trabalhar com igreja, sei lá, né? Você vai descobrir isso, que primeiro você precisa entender do processo, logicamente, né? Você precisa estudar sublimação, transfer e serigrafia, mesmo sem equipamento, você precisa conhecer o processo para você poder terceirizar essa produção, né? Mas você vai aprendendo, você vai coletando pedido e tal, e você vai vendo o que vai saindo mais para você, e você vai vendo também o mercado que você mais gosta de atuar dentro desse mercado de personalizados. Então é muito importante que você faça isso, que você primeiro entenda o seu mercado, comece a entender a demanda que ele tem, para depois você investir em equipamento. Não saia investir em equipamento logo no começo, porque você vai comprar assim, vou comprar uma prensa de camiseta, uma prensa de caneca, né? No YouTube acho que não dá para ver a prensa de caneca, de camiseta até aqui. E aí você compra as duas logo de cara, faz um investimento na impressora 3 e tal, e descobre que o seu público, a sua região e o que você gosta de trabalhar é caneca. E aí?
né? Você comprou a prensa sem necessidade, sendo que, sei lá, você podia comprar 2 ou 3 da prensa de caneca, e você não entendia o mercado antes. Então, o próprio mercado vai ditar a velocidade do seu crescimento. O dinheiro vai entrando, os pedidos vão entrando, o dinheiro que entra paga os equipamentos também. Além de pagar os equipamentos, ele vai te dizer qual é o equipamento que você tem que comprar. Então, o próprio mercado vai fazer isso para você. Ah, Felipe, mas eu tenho então que focar em um único equipamento só, né? Aliás, um único ramo, um único direcionamento, né? Ou só aniversário, só casamento. Não, você não precisa fazer isso. Fatalmente, você vai começar a abranger todos, né? O que eu falo é que você tem que abranger todos, né? Por isso que eu falo a importância de você aprender sublimação, transfer e serigrafia. Você fatalmente vai abranger todos os mercados com o tempo. Né? Só que, a não ser que você tenha um caminhão de dinheiro, já tenha feito um absurdo de estudo de mercado, já saiba exatamente o que você vai vender para lá, aí sim, você entra em todos os mercados junto. Mas isso é impossível você ter esse conhecimento antes, né? Então, mesmo que você tenha dinheiro, espera, faz devagar, começa vendendo sem equipamento, né? Aprende o processo, vende sem equipamento e produz, né? E quando você aprende o processo, você consegue vender com muito mais facilidade, né? Eu falo nos vídeos de venda, quando você conhece o processo, a pessoa tem muito mais confiança em comprar de você. E aí você facilmente vai entrar nos outros mercados, né? Mas não precisa você simplesmente escolher um único mercado e ficar nele para sempre. Não, você vai chegar pedido, você está trabalhando com festa de infantil, vai começar a chegar pedido de casamento. Você está trabalhando com casamento, vai começar a chegar pedido de empresa, né, de indústria, tal, uniforme e tal. E aí você vai entendendo, faço lembrancinha de aniversário infantil, eu tenho transfer laser, uma máquina giro, faço bastante copo e tal. Começou a cair uns pedidos de uniforme, de empresa, né? A máquina giro já começa a assumir assim, os seus pedidos de aniversário, que você já está nesse mercado, continua girando. Só que você entende uma demanda aí que precisa de serigrafia, talvez, né? E aí você vai e investe numa máquina de serigrafia. E aí você vai, aos poucos, aumentando o tamanho da sua empresa, né? O próprio dinheiro que vai entrando, a própria demanda de mercado, você vai entendendo e você vai comprando equipamento. Tá? E quando você conhece, por exemplo, a serigrafia bem a fundo, você sabe que tipo de indústria que você vai atender, que tipo de desenho que você vai fazer, né? Então, o principal mesmo é você conhecer muito bem os 3 mercados, né? Sublimação, transfer e serigrafia, conhecer bem o processo, mesmo que você não tenha equipamento, para você poder vender e o próprio mercado te dizer o que você deve fazer, qual o seu próximo passo. O próprio mercado vai dizer qual é o seu próximo passo, qual a próxima máquina que você vai comprar. Eu aconselho que você não invista assim logo de cara, a não ser que você já tenha uma demanda reprimida aí, não tem problema. Tem gente que já é do Silk, por exemplo, fala assim, tem muito pedido aí de 1, 2 camisetas personalizadas que o Silk não vai dar para você fazer, você vai fazer na sublimação. Então você já tem essa demanda aí e você já pode comprar a máquina, né? Você não precisa esperar você não ter nenhuma máquina para começar a agir dessa forma, né? Você pode simplesmente ter o equipamento, você pode ter a sua máquina anterior já ter essa demanda reprimida e investir em outros equipamentos. Porque você não pode ter medo também, né? Medo de investir também é a pior coisa que você pode fazer. Se você for pé no chão demais, você vai ficar parado por muito tempo. Entenda que eu não estou falando para você simplesmente só crescer quando você sentir que você não tem risco nenhum. Não é isso que eu estou falando, tá? Se você só pensar em crescer quando você não tem risco nenhum, você não vai crescer, porque sempre vai ter risco, sempre, não tem jeito. Só que você consegue minimizar esses riscos quando você entende que o mercado vai dizer qual é o seu próximo passo. Muito importante que vocês tenham isso aí. Essa foi uma das, assim, depois das 3 aulas especiais que eu dei essa semana, muita gente falou, Felipe, eu quero entrar na mentoria, mas eu tô muito receoso na hora de comprar equipamento e tal. A mentoria, ela é toda baseada nisso, toda baseada nesse método que eu tô falando aí de primeiro conhecer o mercado para depois investir, né? Ela é toda baseada nisso. Então, quem tá dentro da mentoria vai conseguir trabalhar dessa forma, né? Com um direcionamento muito mais preciso. É importante você entender que mesmo quando você está terceirizando, obviamente, quando você compra o equipamento, você fica muito mais, seu lucro é muito maior, tá? A sua competitividade também aumenta. Claro que no começo você vai ter uma competitividade muito menor. Não, esquece você começar desse jeito que eu falei e você já ter o preço igual a um cara que já tem máquina. Não. Porém,
no nosso canal do YouTube tem muito vídeo explicando de que não importa o preço do seu concorrente, né? Você tem várias técnicas de vendas que não importa o preço do seu concorrente. Então não pense nisso. Porém, a lucratividade é muito importante, né? Por mais que você possa aumentar, elevar o preço do seu produto, se você tem a técnica de venda que te permite aumentar o preço do seu produto e ainda assim você tem os equipamentos para produzir, é a melhor coisa do mundo, né? Porque sua lucratividade aumenta e aí seu poder de compra, de equipamentos, de crescimento, até para você mesmo, coisa pessoal, sei lá, comprar um carro novo diferente, uma moto e tal. Então isso aí também aumenta, é coisas importantes para você e para sua empresa, né, Paulo?